Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui no Glória e Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, FT Miranda, e estou hoje na companhia do meu amigo Elenilson Dantas. A gente vai comentar hoje alguns confrontos com Fortaleza e CRB na história. Esse confronto agora que vai acontecer pela Copa do Brasil 2021, oitavas de final, e que, poxa, pode valer o ano do Fortaleza. A gente tem que lembrar que a Copa do Brasil é um torneio financeiramente muito viável, muito importante para o nosso orçamento. E a gente vai enfrentar uma equipe, poxa, que na história a gente teve muitos confrontos interessantes. E hoje, junto com o Elenilson, a gente vai comentar muito sobre esses jogos. Então, logo depois da vinheta, mais esse vídeo do Glória e Tradição. E aí, Elenilson, tudo bem contigo, cara? Beleza, Felipe? Tudo tranquilo. Tamo junto aqui mais uma vez para falar de mais um confronto interessante, dessa vez pela Copa do Brasil, né? Valendo aí uma vaga nas quartas de final. Fortaleza e CRB já começam a duelar nesta semana. Pois é, Elenilson, é um confronto que, poxa, vale muito para o nosso calendário. A questão financeira da Copa do Brasil sempre é importante a gente citar, mas Fortaleza e CRB não é a primeira vez que eles se enfrentam, né? Eu já vou colocar aqui na tela o histórico dos confrontos, cedido aqui pelo site O Gol, que é um site que tem um catálogo muito grande de confrontos, jogadores, enfim, muita informação sobre esse jogo. E tá aqui Fortaleza e CRB, a gente pode ir logo descendo aqui. E, Elenilson, no geral, foram 28 confrontos na história entre as duas equipes, com 10 vitórias do Fortaleza, 11 empates e somente 7 derrotas. Pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o Fortaleza venceu 2 partidas, empatou outras 5. Pela Série B tivemos 10 confrontos com Fortaleza vencedor de 4. Pela Série C nós tivemos 6 e Fortaleza venceu 2. E na Copa do Nordeste foram 5 e o Fortaleza teve 2 vitórias. Se a gente for conferir mais algumas informações, a gente vê que os confrontos começaram nos anos 70. E o primeiro jogo entre as duas equipes, o Fortaleza saiu vencedor, uma vitória por 3-1. E depois o Fortaleza enfrentou o CRB em 79, 81, 84, 94 e 2000 pelo século passado. Elenilson, teve algum confronto dessa época entre Fortaleza e CRB que você esteve presente, meu amigo? Rapaz, eu me lembro muito bem desse jogo de 84, porque foi um dos primeiros jogos que eu fui. Eu tinha 11 anos na época. Eu me lembro que eu fui para esse jogo com meu pai. E, na verdade, eu prestava mais atenção nos sanduíches que vendiam lá nas cadeiras cativas para onde ele ia do que no próprio jogo. Mas eu já começava a gostar de futebol e eu me lembro bem, né, que a gente venceu esse jogo por 1-0 com gol de pênalti. Eu lembro até mais ou menos do lance do pênalti. Acho que o zagueiro do CRB colocou a mão na bola, numa confusão na área lá, e o juiz apitou pro meio e todo mundo comemorou. Que quem sabia que batia o pênalti, se não me engano, era o Luizinho, né? O grande Luizinho. Botou para dentro do gol. Foi um dos primeiros. Acho que, na verdade, se duvidar, isso é um dos primeiros jogos, se não for o primeiro jogo de Campeonato Brasileiro que eu fui. Porque meu pai me levava muito para Campeonato Cearense, né? E como o Fortaleza estava se empolgando nesse campeonato, esse confronto aí com o CRB em 84, essa vitória ficou marcada. Pois é, em 1984, o Brasil Fortaleza estava no grupo K junto com o CRB. E se a gente for passar aqui para os anos seguintes, já agora dos anos 2000 para cá, Fortaleza e CRB se enfrentaram algumas oportunidades. A gente pode ver que se enfrentaram em 2001, 2002, 2004 e sempre, né, Copa do Nordeste e Série B, Copa do Nordeste e Série B. E depois teve confronto pela Série C, Série B novamente e Copa do Nordeste. E, Elenilson, a gente vê que sempre é um confronto em que tem placares às vezes elásticos, né? Fortaleza venceu o CRB, por exemplo, em 2004 por 4-1, depois venceu por 3-0 em 2008, vitória fora de casa, aí depois venceu por 4-0 em 2011, 3-0 em 2013, depois o CRB conseguiu uma vitória, né, por 2-0, fez 3-0 no Fortaleza em 2014 pela Série C daquele ano, e depois nos confrontos mais recentes, o Fortaleza na Série B 2018 já, sob o comando do Rogério, venceu por 3-1 o CRB, depois perdeu o jogo lá em Alagoas por 2-1, e no último confronto dos dois foi na Copa do Nordeste desse ano, Fortaleza sob o comando de Anderson Moreira, vencendo o CRB por 1-0. Aí eu te pergunto, Elenilson, dos jogos agora já desse novo século, Fortaleza e CRB meio que foi equilibrado, cara, mas o Fortaleza conseguiu sair vencedor de alguns, como podemos ver aqui na tela. Eu te pergunto, alguma lembrança importante, Elenilson, sobre algum desses confrontos? Tem umas lembranças interessantes, como esse do 4-1 de 2004, porque aquele time de 2004 foi o que conseguiu acesso, né? Ainda nessa fase aí, a gente ainda estava com Rinaldo e Lúcio, eles ainda não tinham ido embora.
E realmente foi um atropelo. Foi logo no começo do campeonato, uma das primeiras rodadas. Né, foi um dos jogos que empolgou a torcida naquela campanha de acesso em 2004. Teve também, volta aí, eu acho que 2008, né, que você falou, que foi lá em Maceió. Eu acho que 3-0, né? Foi naquela campanha de reabilitação, que até a gente, no confronto contra o Bragantino, eu lembro que a gente falou daquele gol do Oswaldo que a gente ganhou lá em Bragança. Esse jogo com o CRB fora de casa também fez parte daquela arrancada para evitar a queda em 2008, né? É outro jogo que marcou também. E esse mais recente, a gente lembra, né? Você falou já com o Rogério Ceni no comando da equipe, né, esse que a gente perdeu lá em Maceió. Eu lembro que teve um gol do Gustavo que foi anulado. Não sei se você lembra, que o Bandeira deu impedimento, que não estava impedido, que foi a maior confusão e tal. Acho que no finalzinho do jogo a gente foi buscar um empate, o 2-2 seria, né? E o gol foi anulado. Aí ficou marcado por causa da raiva que a gente teve, né? Porque era um jogo que a gente não merecia perder. Fortaleza e CRB estão sempre envolvidos assim, em grandes confrontos que são bem disputados, né? Apesar dos placares elásticos, mas o CRB ele nunca dá o braço a torcer pra gente, não. Pois é, e é interessante, Lenilson, voltando aqui a alguns jogos, poxa, pelo menos de memória que eu tenho, cara, esse de 2004 eu lembro, 2004 foi um ano que eu vi muito de perto do Fortaleza, eu acho que 2003, 2004, 2005, inclusive, foi um ritmo muito grande de ficar indo pro estádio. Eu só não lembro se esse jogo, acho que talvez foi no PV, agora só me falta essa memória, mas eu lembro... Foi. Foi no PV, né? O Fortaleza teve essa vitória, né? Aí, com certeza, o pessoal vai lembrar, né? Os confrontos de 2008, quando o Fortaleza ficou pra Série C em 2010, em 2011 também, um abraço, Carlinhos Bala. Depois teve esse confronto de 2013, e acho até importante a gente citar, Lenilson, esse confronto Fortaleza e CRB 0-0 em 2014. Porque esse jogo foi no PC, cara. Esse jogo, eu lembro, acho que foi no dia de uma final de Liga dos Campeões da Europa, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. E o Fortaleza e o CRB se enfrentavam nesse sábado, lá contra o CRB, nessa tarde aqui de 2014. Exatamente. O fator importante desse jogo, cara, para mim, com certeza foi ter Fortaleza ser jogado no PC, porque a gente tem uma memória, pelo menos eu acho que a torcida deve compartilhar com a gente isso, que a gente guarda muito os estádios que o Fortaleza joga, né? A gente lembra bastante, a gente tem essa recordação. Pô, quem é que não lembra quando o Fortaleza, por exemplo, ganhou do Flamengo no Maracanã por 2-0 em 2003? A galera que acompanhou e viveu aquilo lembra. E para mim, Elenilson, esse jogo é muito importante é simbólico por isso, sabe? Porque o Fortaleza e o CRB se enfrentaram no PC, cara. E hoje em dia a gente... né? Em um jogo de Série C. E a gente sabe que o Fortaleza não vai mais jogar no PC. Agora é um centro de excelência. E é impossível a gente ter outros jogos lá. Eu tenho algumas recordações de alguns jogos, Elenilson, por lá. Não sei se tu consegue também me ajudar aqui na lembrança. Acho que também teve jogos de campeonato cearense no PC. Enfim, tu deu uma recordação desse jogo contra o CRB? Eu lembro vagamente desse jogo, porque não teve gols, né? Aí passa meio batido na memória da gente. Mas eu lembro que eu fui para esse jogo no sábado à tarde. Foi um jogo bastante disputado, né, para variar, né? E era aquele time do Chamusca, né? Aquele time de 2014, que acabou se classificando bem, né? Acho que se classificou em primeiro. E eu lembro que o pessoal saiu meio frustrado do Alcides Santos por não ter vencido esse jogo, né? Porque era um jogo que o torcedor esperava os 3 pontos, né? Mas acabou não interferindo na classificação. O ruim é que depois não deu certo, mas aí o CRB não tem mais nada a ver com isso, não. Pois é, né? E acho que por último, Elenilson, o que a gente pode trazer de recordação desses confrontos foram justamente os de 2018 pela Série B e o de 2021 pela Copa do Nordeste. Quem diria que Fortaleza e CRB iriam novamente se enfrentar, só que nas oitavas de final de Copa do Brasil? Um confronto muito importante. CRB que veio de uma campanha na Copa do Brasil que eu confesso que me surpreendeu. É claro, na primeira fase eles eliminaram o Goianésia, né? Depois eles eliminaram o Paysandu e veio a surpresa, que foi eles eliminando o Palmeiras nos pênaltis, né? E o Fortaleza, poxa, a gente eliminou 2 gaúchos, depois eliminou o nosso rival. É claro, o rival teve um gosto muito melhor. Acho que, poxa, se eu pudesse escolher eliminar o rival ou eliminar o Palmeiras, obviamente, poxa, eliminar o rival, né? Só que o CRB surpreendeu. E vão com certeza fazer um confronto muito pegado. E isso eu não tenho dúvida. E eu passo para você, Lenilson, suas considerações finais sobre Fortaleza e CRB.
Lembrando que o Fortaleza e CRB foi o primeiro jogo da temporada 2021 do Fortaleza, né? Foi o jogo que abriu a Copa do Nordeste, né? A gente ainda naquela ressaca de ter escapado do rebaixamento naquela Série A 2020. E aí, poucos dias depois, a gente teve que estrear na Copa do Nordeste com o CRB. Foi um jogo difícil, apertado, que a gente venceu por 1-0, no estilo Anderson Moreira. Né? Agora vai ser um confronto diferente, né? A gente sabe que o futebol apresentado pelo Fortaleza é outro, mas é um jogo complicado por quê? Porque é um jogo eliminatório, né? E da mesma forma que a gente quer ganhar, eles também querem, e a gente não deve cometer o mesmo erro que quem? Que você falou agora há pouco, do Palmeiras. Né? O Palmeiras contava, obviamente, que iria passar pelo CRB, e eu acho que o Fortaleza não deve cometer esse mesmo erro. Jogar com seriedade, eu acho que a gente tem tudo para fazer valer essa sequência aí que a gente vem na Série A e também implementá-la aí na Copa do Brasil, quem sabe. Pois bem, Helenilson, novamente agradeço a sua presença aqui hoje, agradeço a presença da galera que está assistindo esse vídeo. E pessoal, se inscrevam no Glória e Tradição, cliquem no gostei, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Poxa, compartilha no WhatsApp, manda lá, Fortaleza e CRB para a galera dar uma lembrada nos confrontos. História que, poxa, desde os anos 70, o Helenilson aqui lembrou de um confronto dos anos 80. Não dá para falar de todos porque foram muito diferente do Bragantino. Do Bragantino a gente falou de todos, né? Porque foram 7 jogos. Deu tempo. O CRB é um rival já desde a década de 70, não tem como ir buscar todos os jogos. E muito próximo, né, cara? Muitos confrontos de Nordestão, Série B, enfim. Galera, novamente, muito obrigado por sua presença aqui hoje. Clica no gostei, compartilha aí, dá essa moral pra galera do Glória e Tradição. E como de costume, meus queridos amigos, passe adiante.